Olá, boa noite, sejam muito bem-vindos a mais um podcast Seja Ainda Mais Feliz. Hoje nós estamos iniciando a segunda temporada do Seja Mais Feliz. E para isso nós temos aqui duas convidadas. Ai, gente, vocês vão se apaixonar por elas. Doutora Mariana Flessac, dermatologista. Doutora Alessandra Copini, dermatologista. Elas trabalham juntas, são da MF Clinic, que vocês precisam conhecer. Boa noite, suas lindas. Dermatologista é tudo lindo, né, gente? É, tudo lindo. Por isso que eu convivo assim, ó, com o meio delas. Pegar um pouco a beleza. Não, mas elas deixam a gente assim, né, doutora? É linda assim. A gente tenta. A gente tenta. Não, já viu o congresso de dermatologia? Gente, um desfile de beleza, né? É um desfile de moda também. Ele pensa assim, para ser dermato tem que nascer linda assim, só pode... Não, você não tá credenciada, filha. Você não nasceu bonita, não. Não, pode ser outra coisa. Dermato não tá qualificada. Acho que é mais ou menos assim, né? É verdade. E aí, tudo bem com vocês? Bem, boa noite. Boa noite. Vamos Tudo falar bem, hoje boa sobre noite. doenças de pele, câncer de pele, né? É um tema importante, né? Importante, sobretudo agora no verão, né? Sim, Aliás, quando com passar certeza. o verão é que vem... É que vem o problema. Isso aí, né? Vem um problema. Bem isso mesmo. Porque certeza. tudo tem consequência, né? É. Então, é bem isso mesmo. E a gente, como a gente estava falando, né? A gente cuida muito da parte estética, né? E tudo. E a gente esquece das doenças de pele, né? É que, na verdade, esquece da prevenção, né? Exatamente. Porque quando você tá com a doença, você até procura, né? Atendimento e ajuda e tal. Mas prevenir, como a pele, principalmente câncer, né? Câncer de pele não dói, não coça, no geral, né? Assim, começa silencioso. Então, Assim como todo câncer, né? Silencioso e insidioso. Exatamente. Então, o paciente vou, né, fazer uma consulta preventiva no dermato, né? Não existe isso, Não, né? na verdade, é muito mais comum, né? A gente até vê, vou fazer meu exame preventivo no ginecologista, no cardiologista. Verdade. Mas no dermatologista é uma coisa que tem, né, alguns pacientes que já têm essa cultura, mas né, assim, ainda falta, eu acho que é mais divulgação do câncer de pele, de conscientização, né? Então, infelizmente, alguns casos chegam tarde, né? Isso é triste, né? Com certeza. E o que a gente pode fazer, assim, para prevenir mesmo, para que não aconteça isso, para que não chegue tarde? E eu acho muito importante as pessoas saberem, tipo assim, as consequências disso, assim. Tipo assim, como que é você pegar isso... O que acontece, né? Né, previamente, precocemente. Sim. E tardiamente. Né? Assim, na verdade, é simples, né? Assim, simples, entre aspas, porque tem gente que não tem acesso ao dermatologista. Às vezes, na rede pública, a fila é enorme, né? Mas, no geral, se todo mundo pudesse fazer uma consulta preventiva, uma vez ao ano, que fosse, né? Nessa consulta, o dermatologista, como a pele é um órgão que você consegue examinar de maneira muito mais clara do que um outro órgão sim, porque interno, tá fora, isso, o dermatologista vai te examinar, vai ver se você... Eu falo assim para o meu paciente que eu estou estratificando um risco, né? Então, eu pego um paciente que já é muito claro, um paciente que já tem muitos sinais no corpo, que são as pintinhas, um paciente que tem uma história na família de um câncer de pele, né? Esse paciente já tem um risco mais elevado do que aquele paciente que talvez não tenha nenhuma pinta, aquele paciente que quase não pegou sol, né? E aí, ali, nesse primeiro momento, o dermatologista está preparado para te orientar também. Olha, você tem que vir uma vez por ano, você vai vir a cada 6 meses, né? Você precisa ou não fazer um exame mais específico. Então, é simples, é realmente buscar o dermatologista não só... no momento do problema, mas procurar para prevenção, né? Com certeza. É importante, doutora, você estar aqui, porque eu estava falando, existem poucos dermatos hoje voltados para isso, né? Para realmente tratar disso. E eu me lembro que você ama fazer isso, né? Você veio de São Paulo para cá. Na verdade, eu sou do Paraná, né? Mas eu fiz faculdade aqui. Em São Paulo, não? Não, eu fiz faculdade aqui, mas eu fiz a minha especialização em Belo Horizonte. Sim. Mas eu já tinha família aqui quando eu voltei e tudo mais, E aí, né? por isso vocês voltaram. Mas eu lembro que você estudou isso, se dedicou, depois eu fiz um complemento ali, né?
uma especialização na parte de diagnóstico mesmo de câncer de pele, que daí eu fui para Barcelona, na época que você me conheceu lá, alguns aninhos atrás. Isso mesmo. Sim, Não vamos contar quantos para não entregar a idade, né? Foi ano passado. Para não entregar a idade. É isso. Mas eu gosto muito mesmo dessa área. Eu gosto muito também da estética, eu gosto, né, assim, da dermatologia verdadeira, né, que abrange todas as áreas. E a gente tenta, né, lá na clínica. Eu falo que hoje está muito segmentado. Obviamente que tem algumas coisas da dermatologia que, às vezes, a gente não consegue ser totalmente resolutivo, né? Graças a Deus, a gente hoje tem um bom relacionamento com vários colegas, a gente pode, já sabe onde encaminhar o paciente para alguma outra coisa, mas, no geral, a gente tenta abordar esse paciente lá, mesmo o paciente que nos procura por uma questão estética, né, Ali? A gente tenta abordar também essa questão da prevenção, já nesse momento, e a gente né? entende que a saúde é a beleza, né? Que então, tá essa questão da beleza é uma pele saudável, né? Com certeza. Tá interligado, é verdade. Eu acho bacana vocês trabalharem juntas, né? Tipo, duas, geralmente as pessoas podem ver, tipo, como concorrência, né? Mas eu vejo justamente isso, como complementar, né? A doutora Alessandra, vocês conhecem, ela esteve aqui, falou sobre as tecnologias, né? É verdade. Foi bem interessante. A Ali veio num momento muito bom, assim, trabalhar na clínica e depois logo eu tive filho também, então ela foi ali e hoje a gente faz tudo, agora né? É ela que vai ter o herdeiro. Ela que a herdeira, né? A herdeira, isso. Mas vai ser dermato, certeza. Será? Vai herdar tudo. Vai herdar tudo. Uma mãe linda, vai nascer linda, vai ser dermato. Vai ser apta para ser, pelo menos, né? Ela pode fazer qualquer coisa depois da dermatologia. Né? Já tá assim, a gente já decidiu. A gente já decidiu. Essa é ótima. Mas essa importância da consulta dermatológica, né, que a gente traz normalmente ali na clínica, é realmente não só aquele horário do Botox, o horário da tecnologia, a gente sempre tenta abordar, né, por mais que o paciente não tenha agendado uma consulta, você tem alguma lesão, tem alguma preocupação com a sua pele, tenta, né, ir conversando e ter aquele horário da consulta dermatológica é muito importante, porque o paciente acha que a consulta dermatológica é uma avaliação estética. Mas não, né? É como a doutora Marina falou, é uma estratificação de risco para outras doenças e uma prevenção ou até, já ali naquele momento, um diagnóstico e tratamento de uma lesão potencialmente cancerígena. Que pode salvar a vida do paciente. Né? Isso aí. E não é raro, né? Não é raro mesmo, assim, porque a gente está num lugar que a descendência das pessoas é um estado de descendência alemã, italiana, de litoral. Então, aqui, se a gente pegar a estatística, né, é um dos estados que sempre está lá liderando no ranking de câncer de pele no Brasil. E aí, não é bem comum, inclusive, o paciente foi lá fazer uma consulta ou estética ou um procedimento e a gente encontrar alguma coisa, né? Assim, tipo, deixa eu dar uma olhada na tua pele, né? Às vezes, né? É bem difícil o paciente, às vezes, doutora, eu vou marcar, hoje não vim preparado, mas, no geral, a gente, nesse momento, como a Ali falou, nós já estamos preparadas para abordar dessa forma, né? De tentar deixar um horário um pouco mais estendido, de tentar trazer esse paciente também para a questão da prevenção, né? E realmente não é raro a gente encontrar uma lesão pré-cancerígena ou realmente já um câncer de pele ali instalado, né? E é aquela história, o paciente não sente, né? Ele não, exatamente. E nem percebe, porque igual o corpo já todo pintado, um monte de pinto. Isso. E daí ele vai perceber que não tem os olhos treinados, né? E também nem fica olhando também, né? Não. Vai perceber que aquela pinta lá é né, uma coisa diferente. Não, é bem difícil. É muito difícil. Na verdade, assim... Então, é o que você falou. A melhor coisa é a prevenção, uma vez por ano. Isso, pelo menos, né? E eu sei que você tem um aparelho lá, né? Que faz todo o mapeamento e isso fica... É um booking fotográfico. E aí ele vai comparando, né? Ano a ano, né? É que assim... quando você vai... Isso é uma ferramenta de todo dermatologista, é uma ferramenta chamada dermatoscópio. Então, o dermatoscópio portátil mesmo, né? A gente fala que é o estetoscópio do dermatologista. Você vai examinar as pintas do paciente, porque a olho nu, a gente aprende que existe o número de cores de uma pinta, simetria e várias questões ali que podem alertar o paciente que aquela pinta é um pouco diferente. Mas, quando a gente examina essa pinta com essa lupa, essa lente de aumento chamada dermatoscópio,
a gente já busca critérios ali mais suspeitos numa pinta que clinicamente ainda parece normal. Ela pode ser simétrica, redondinha, de uma cor só, mas quando você coloca ali, você pode encontrar algum elemento, né, mais suspeito. É nesse momento que a gente acaba, e com essa ferramenta, fazendo diagnóstico precoce, né? O que existe além do dermatoscópio portátil, manual, que, né, a gente aprende a fazer isso quando a gente estuda dermatologia, é fazer a fotodermatoscopia em pacientes selecionados. Não é todo mundo que precisa, mas esse aparelho que você se referiu é um fotodermatoscópio. Então, a gente vai em pacientes de alto risco, que eu já estratifiquei que precisa. Eu vou fotografar toda a superfície corporal e vou selecionar nessas fotos todas as pintas que eu julgue necessário e vou fotografar todas as pintas. Então, ano a ano, quando o paciente volta, às vezes, como eu te falei, às vezes a pinta ainda clinicamente não preenche critérios para melanoma. Você olha e fala, é uma pinta comum. Mas quando você faz o comparativo e vê que no ano seguinte mudou um pouquinho a cor, cresceu 2 milímetros, teve algum elemento a mais, pode alertar, é nesse momento que a gente faz a biópsia, e é com o intuito de diagnosticar o melanoma numa fase bem inicial. Bem inicial. Que eu vejo que é o que acontece com a maioria dos pacientes que eu faço o diagnóstico hoje. Todos os de maior risco fazem mapeamento lá na clínica. E graças a Deus, eu acho que no meu último ano, quase todos os diagnósticos foi de melanoma numa fase muito inicial. Que bênção. Então, isso é muito bom para o paciente, né? Maravilhoso. Porque ele... Aí é simples, ele tira, resolve, opera, né? Teoricamente está curado, ele vai só... Como outros cânceres, durante 5 anos vai continuar fazendo acompanhamento. Às vezes, há necessidade de fazer alguns exames de imagem nesse acompanhamento. Mas ele se livra de um problema, muitas vezes, de ter já um melanoma invasivo, com metástase, né? E com mortalidade mais alta. Que é muito agressivo, né? É que ele tem um poder de se espalhar, né? Então, tem que ser removido numa fase inicial, né? Como todo câncer, né? Mas... o câncer de pele é muito traiçoeiro, eu falo assim, porque aquela pintinha não incomoda, né? Exatamente. Não, e outra, ela passa despercebida ali, né? Passa. Porque se você não tem nenhuma pinta e aparece uma, é uma coisa. Tipo, igual o câncer de mama, por exemplo, né? Não tem caroço na mama, aparece um caroço, te chama... Isso. Né? Te chama a atenção. Isso. Agora, com a pinta não, você tem um monte de pinta. Isso. É mais uma. Nós temos pacientes lá que têm 400 e poucas pintas fotografadas. Nossa. Como é que nesse mar de pintas ele vai perceber que uma cresceu, que uma não cresceu? Não mudou de cor. Então, assim, a consulta preventiva é para todos. Independente, mas eu não tenho histórico na família, não importa. O principal fator é a exposição solar, né? Mas eu sou moreno, não importa, você pode ter câncer de pele. Então, e não só câncer de pele, outras doenças de pele também. Então, eu acho que a prevenção anual é para todos. O exame mesmo de fotodermatoscopia, com esse mapeamento corporal, aí tem algumas indicações mais precisas que ou a gente faz lá muito eu recebo muito encaminhamento de colega, que daí já encaminha para o exame, ou a gente nessa consulta estratifica o risco, né? Você vê que maravilhoso, né? Isso. E ver se precisa realmente fazer um mapeamento, né? Porque muitas pessoas acham que para o diagnóstico do câncer de pele a gente precisa fazer um mapeamento. Mas o mapeamento, ele serve para prevenir o melanoma, né? Que é o tipo mais grave e mais agressivo de câncer de pele. O basocelular e o espinocelular, que são os mais comuns, que a gente vê na população em geral, a gente consegue já resolver em uma consulta dermatológica normal. Então, os pacientes que são encaminhados para o mapeamento são os pacientes que têm um maior risco de melanoma, né? Daí a gente tem esses critérios. E é um paciente que tem que tenha muita pinta. Porque o que é o mapeamento? É eu fotografar um paciente que tenha muita pinta, porque ele não vai conseguir perceber nesse monte de pinta uma coisa diferente. E nem eu vou conseguir lembrar um ano depois se alguma coisa cresceu ou não. Imagina mudou. Vários pacientes todos pintadinhos. Então, assim, a gente faz nesses casos, mas como a Ali falou, ainda bem que, né, o melanoma não é o mais prevalente, né? O carcinoma, que é o basocelular, espinocelular, é outra variante de câncer
são os mais comuns, e esses não tem necessidade de você não vai fotografar, acompanhar, o paciente chegou, você já viu uma lesão suspeita, você já vai resolver, você já vai fazer a biópsia, já vai remover, né? Então, às vezes há um pouco de confusão, quando o paciente até sabe do exame, já aconteceu comigo, de marcar, doutora, eu marquei porque eu vi que eu sou branquinho, eu já tive carcinoma, eu vim fazer um mapeamento. E eu tirei a roupa do paciente e nem uma pinta. Então, eu não tenho por que fotografar esse paciente. Eu oriento, se aparecer uma pinta, você vai voltar anual ou semestral. Sim. Então, o mapeamento realmente é para quem tem mais de 50 nevos, né? 50 pintas, mais ou menos. Às vezes a gente olha assim... Acho que é para mim. Às vezes o paciente tem 50 só no braço, né? Então... É o caso. Eu às vezes vejo na consulta, assim, já começo pelo braço. Você começa a contar. Vamos marcar. Já passou 50. Ou o paciente que tem, lógico, bastante pinta, mas já teve melanoma. Ou o paciente tem história familiar de melanoma, né? Então, ele tem essa hereditariedade, o melanoma? Ele tem o fator genético, existem algumas mutações genéticas já conhecidas que aumentam o risco de melanoma. Então, por exemplo, você faz um teste genético, você tem a mutação, eu sei que teu risco é maior do que a população geral, né? Então, você herda, né, essa mutação, e isso é um fator genético. Mas o principal fator é a exposição solar. Isso é bem importante de se dizer, porque é uma coisa que eu vejo no dia a dia. O paciente sempre fica muito tranquilo, porque ele acha que não tem na família. Na minha família nunca teve nenhum caso, então... Tô tranquilo. E daí são pacientes que se expõem muito ao sol. E sem protetor solar. E ainda tem essa cultura do bronzeado, né? E aí eu sempre digo, assim, ano passado mesmo, a maioria dos casos de melanoma que eu diagnostiquei não tinha história familiar, né? Foi realmente pacientes que tinham um histórico de exposição. Ontem mesmo atendi uma paciente. Ela falou, não, atualmente não pego, mas eu peguei muito sol. Ela teve 2 melanomas, então, assim, não tem ninguém na família. Então, a maioria dos casos é fator externo. E é importante a gente falar, porque essa exposição à radiação solar, ela é acumulativa, né? E ela, tipo assim, eu tomei bastante sol lá atrás, então aquilo já passou. Não, aquilo tá ali. Tá ali, infelizmente. Que a radiação ultravioleta, ela é carcinogênica, né? Isso é um fato, né? Que ela faz mutação, né? Daí os pacientes... Eu gosto de sol também, né? Assim, é uma coisa que Sim, causa bem-estar. Com certeza. Mas eu falo assim para o paciente, é diferente o sol da radiação. Tem momentos que você tem luz solar, você pode aproveitar o teu dia com uma radiação baixa. E tem momentos do dia que a radiação está muito elevada. E aí, não tem como. Um protetor solar vai te ajudar nesse momento, mas não vai te proteger 100% quando uma radiação está lá em cima, né? Tipo, nos horários de pico, meio-dia no verão. Então, a gente tem que ter parcimônia, né? Assim, eu tenho muito paciente, assim, que faz esporte ao ar livre, ou tem barco, ou... Eu falo, nós vamos ter que achar um meio, né, de você continuar fazendo isso, mas eu explico, até mostro a tabelinha de radiação, tudo. Eu falo, olha, tem algum momento ali do dia que você vai conseguir fazer tranquilo, tem as roupas de proteção, com UV, né, proteção UV. Mas acho que é uma questão, tu falou a palavra certa, de conscientização. Isso. Porque a pessoa, ela, na verdade, a ficha não caiu, ela não tem essa consciência, né? Você pensa assim, mas só o meio-dia, capaz, isso é exagero, né? O filtro solar protege. Isso. Sei lá, né? Não vai acontecer comigo, né? E assim, são casos que o paciente estava muito bem obrigado, nunca teve nada, ninguém na família, né? Alguns até tiveram essa consciência de ir fazer a revisão, e aí na revisão eu realmente recomendei, porque, né, os pacientes lotados de nevos. E aí, você veja alguns com melanoma, né? E jovens, né? Tive paciente de 26, de 32. Quer dizer, não tem idade. Não tem idade. Outro dia eu atendi uma cliente lá na farmácia e ela tinha me contado que ela já tinha tirado, acho que o 3º ou 4º melanoma. Então, olha só. Eu fiquei chocada. Apareceu um, tirou, apareceu outro, tirou, apareceu outro, tirou, apareceu... Claro que alguns pacientes têm um fator genético, né? Também, então...
O que muda é que esse paciente ele está estratificado no risco mais alto, ele vai ter que fazer acompanhamentos mais frequentes. Mensais, no caso. Quase, né? Mas a gente sabe que esse paciente vai ter mais cuidado, ele acaba ficando mais consciente. É uma pena que fique mais consciente depois do susto. É uma pena. O bom seria que a gente pudesse realmente na prevenção, né? E muitos também me procuram, ou vem encaminhado, mas os que vêm assim, né, por conta, porque tiveram na família. Aí, meu pai teve, minha irmã teve, daí toma aquele susto e vai, né? Mas eu vejo que ainda falta bastante, assim. É igual a minha sócia, né? O pai dela contei, né, pra vocês. Foi na consulta da dermato acompanhando a esposa, né, dele. E ele foi de acompanhante. Chegou lá e o dermato bateu o olho e falou assim, mas e esse negócio aqui? Tinha uma pinta estranha no pescoço dele. Ele falou, não, vamos ver isso aí. Tirou, era melanoma. Bem inicial, né? Ainda bem, a gente né? fala, salvou a vida dele. Depois foram ver se tinha comprometido a parte linfática, né, e tal. Tem que fazer, nada. Nada. O melanoma, ele tem variantes que eu falo, também, está né? no lugar certo, na hora certa, né? E tem algumas variantes do melanoma que são mais rápidas, né? A gente fala que tem um crescimento vertical, é muito rápido essa invasão, né? E tem os melanomas de evolução mais lenta, por sorte do paciente, porque às vezes o paciente está com aquilo ali um tempão né? E tem isso também? Tem isso também, tem algumas variantes, né? Então, meu pai. E tem uma que é matadora. Mas mesmo essa, se pegar bem no início... Sim, o paciente pode ser curado. A maioria dos pacientes que você diagnostica cedo são curados, né? É só cirúrgico o tratamento. No início, você só opera, tira e pronto. Vida normal. Você vê, né, gente? A gente pode evitar, É simples, né? É uma cicatriz na pele só, né? Então, E é muito triste ver pacientes... Hoje não é tanto a minha realidade, porque a gente faz muito essa parte de diagnóstico. Então, claro, quando o paciente já tem ali talvez uma metástase, ou o paciente tem um melanoma mais invasivo, ele vai acabar acompanhando também com oncologia. Mas quando a gente está num serviço, como quando eu estava lá na minha especialização, que você está vendo vários estágios da doença ali, é muito triste, né? Ver pacientes muito jovens, metástase cerebral, metástase pulmonar, metástase óssea. Então, é triste, aquele paciente, ele olha pra gente e fala, se eu soubesse, né, doutora? Meu Deus, pensa, foi só uma gente. Pinta. Pensa. Então, eu acho que a prevenção é o caminho. Sem dúvida. É o caminho. Que as pessoas possam se conscientizar com isso, né? Com certeza. Porque é barato, né? E pode custar a vida. E mesmo, assim, a maioria, como você falou, às vezes investe muito, está mais preocupado com a estética e deixa de lado, né? Então, eu pego no pé um pouco das minhas pacientes, assim, sabe? Você vê assim, ó, por exemplo, lança um produto, um remédio para emagrecer. Meu Deus, você não precisa fazer nada para vender. Sim. Você só precisa dizer que emagrece. Isso. E provar que emagrece. Boa, né? Acabou. Não precisa fazer mais nada. Ou não é? Exatamente. Agora, lança um remédio para, sei lá, para dor articular. Não. Ou o paciente tem que fazer algum esforço, né? A pessoa tem que... né? Ou isso. Tipo, não, eu vou prevenir, eu vou me privar um pouco do sol, eu vou fazer atividade física, com tudo é assim, né? O ser humano vai mais pelo cômodo, pela aparência, muitas vezes, né? A gente está num país que é muito preocupado com a aparência, então... né? Eu amo o que eu faço, eu falo para minhas pacientes, eu adoro a parte estética também, mas não é só sobre isso a dermatologia, né? Então, a gente tem que, realmente, as minhas sabem que de vez em quando eu falo, não, vem cá, tira a roupa aí, vamos dar uma olhada. Botar a casa em ordem, daí a gente vai fazer o que tem que fazer da estética. Eu acho um diferencial muito grande, né? Agora a doutora Alessandra estava falando, né, que as pessoas vão procurá-la pela estética, né? E ela acaba entregando essa questão da saúde também, né? Isso é muito importante, porque às vezes o paciente chega por um jeito, porque ele quer uma coisa... E esse olhar clínico de que ele está precisando... Olha, né, a gente, né, faz isso aqui, faz com excelência, né, e tudo, mas você está precisando disso aqui. É muito importante. Esse cuidado, né, esse olhar 360 para o paciente, né? Exatamente. Tipo, eu não sou médico só disso, eu vou olhar só para isso. Especialista no dedão do pé direito. Isso. Aí tem uma pinta no esquerdo, não é com comigo. outro. Não é comigo, né?
Então, essa questão de um todo, assim, do paciente como um todo, é um diferencial muito grande. E como eu falei, às vezes a gente não consegue resolver tudo, né? Mas eu tento, a Ali também, tentar resolver a vida do paciente. Já saí com algum encaminhamento para algum colega, eu já às vezes mando as imagens para o colega, ou peço uma opinião, ou o paciente, eles me falam, né? Nossa, me sinto... Que bom, doutora, porque eu não sabia para onde correr. Cuidado, acho que essa que é a palavra, isso, né? E daí já leva Cuidado, um susto ali, né? às vezes, né? Então... não que a gente, né, vá salvar o mundo, mas eu acho que o que a gente se propor a fazer ali, né, se propõe a fazer na clínica, realmente é tentar ajudar aquele paciente que entrou ali. Sim. E é essa coisa, o paciente chega, a gente bate o olho. Claro que tem paciente que não precisa fazer tanta revisão com tanta frequência, né? Às vezes, numa conversa curta ali, o paciente é bem moreno, não tem nenhuma pinta. Eu, por exemplo, não tenho nenhuma pinta. Não pego muito sol. Né? Esse paciente, você vai até ficar um pouco mais relaxado com ele. Mas tem paciente que você bate o olho e você já vê que é problema, já vê que o paciente é de risco. E aí você pergunta, né? Você faz alguma revisão? Quando que você fez? Nunca fiz. Né? A maioria nunca a maioria. fez, né? Eu nunca fiz, por exemplo. Não, mentira. Uma vez me apareceu uma pinta que eu achei a pinta meio esquisita. Meio estranha, a gente, né? E daí eu fui numa dermato e ela fez uma busca, assim, com o dermatoscópio lá. Tirou essa pinta, mandou pra... E deu tudo bem. Deu tudo bem, foi. Mas é isso aí, né? Eu falo assim, é bacana, né, poder fazer um mapeamento. Eu lembro que quando eu comecei, que já faz quase 10 anos, tinham bem poucos. Por aqui, acho que não tinha ninguém, então eu recebia muito paciente também de colega e tal. Mas, independente se você tem ou não acesso ao mapeamento, o mapeamento ainda é um exame, né? Essa fotodermatoscopia, ela não é custeada por convênio, nem todo mundo tem acesso. O SUS, então, tá, às vezes, bem longe um pouco disso, mais difícil, né? Eu sei que tem alguns hospitais e escola que tem, então, né? Mas mesmo assim, é difícil esse paciente chegar até lá, né? Eu falo assim, se você não consegue, mas faça uma avaliação com o teu dermato, né? Peça também, olha, queria ver minhas pintas, queria ver minha pele, queria ver como é que tá a minha saúde da pele, porque todo dermato tem treinamento para fazer isso, um diagnóstico, né? Então, é a pessoa certa. Não, né? e eu lembro que quando eu me deparei com a pinta, eu fiquei... Você vê, né? Como é que... Eu vou dar esse testemunho, porque essas pessoas são assim. Eu fiquei desesperada. Então, eu queria um dermato, mas tinha que ser naquele dia. E eu lembro que eu queria muito ir com você, porque eu te conheço já, eu sabia que você... Mas cadê a agenda? A tua agenda era só para outro... Por que não me ligou? Era uma semana. Nossa, Ei, imagina. me atende. Olha, uma louca aqui. Mas eu recebo uns assim. Louca. Mas eu não ligo, não. Era uma semana, eu falei, não, uma semana eu vou enlouquecer, gente, vou enlouquecer. E aí eu fui na que conseguiu me atender naquele, bem louca. Mas você vê, o que é a falta de prevenção, né? Isso. Vê se eu precisava passar por isso. E vira um estresse mesmo. E o paciente no primeiro... Vira um estresse. Eu falo assim, o primeiro ano do paciente com melanoma, que teve o diagnóstico, é um paciente também que eu fico muito disponível. Porque eu vejo que esse paciente depois passa um pouco, mas nesse primeiro ano o paciente fica muito ansioso, porque tudo que aparece na pele... Ele já acha que... Isso, então, ai meu Deus, eu preciso, né, que a doutora veja, eu preciso... E eu entendo, porque tudo é sintomático, o diagnóstico inicial é muito difícil, as pintas se confundem, né? Então, prevenir é o caminho para você também ficar mais tranquilo. Claro, né? É isso, exatamente. Exatamente. Bem que aparece uma coisinha, gera ansiedade, tudo isso, né? Quer resolver para ontem. Isso. Enlouquece o médico, né? Brincando. Enlouquece o médico, fala assim, não, tem que tirar essa pinta hoje. Mas eu tenho umas histórias, agora eu lembrei de uma de enlouquecer, que era 23 de dezembro, e a clínica fechou dia 20, eu acho, 21, não lembro, naquele ano. E aí, um paciente, não sei porquê, um paciente desde a época da outra clínica que eu trabalhava, nossa, assim, muito antigo, tinha meu celular, eu estava almoçando e me mandou uma foto e falou, essa aqui é uma pinta na minha esposa. Perigo dar o celular pro paciente. Não, mas aí até essa vez foi bom. Foi correto. Porque foi bem engraçado que meu marido estava junto, e todo mundo brinca, né, que dermato não tem emergência. Todo mundo brinca. Inclusive a classe médica faz bullying com a gente também, porque eles acham que a gente só faz botox e aplica corticoide. Eu já ouvi um bullying, eles falam assim, ó, que
que os problemas de dermato da pele é de muita urgência, porque se você esperar, passa. Isso, as Porque eles falam piadinhas. Isso. E eles fazem com ortopedista também. Faz ortopedista também. E aí, meu marido, que é de outra área, né? Deu uma brincada ali com a história da foto. Ele falou, pode ser uma emergência. Ele ainda brincou assim, se for um melanoma. Nossa. Bom, quando eu olhei a foto, ela desfocada. Então, né, já vou dar um recado para os pacientes. Manda uma foto com foco, bonita, né? Porque já é difícil. Nossa, é verdade. Mas eu lembro assim que ela estava almoçando e eu estava próximo da clínica. E eu falei para ele, olha, eu posso ir 2 horas ali na clínica para olhar e não tem problema. Era o melanoma. Essa história foi... Ela é minha paciente até hoje, faz mapeamento e tal. E aí ela ainda bem, hoje eu sei porque eu a conheço, eu tinha acabado de conhecer, e era 23 de dezembro, tudo fechando, eu não lembro se eu ia viajar. E eu falei para ela, olha, porque realmente é simples para fazer a biópsia, né? Você vai lá, tira e pronto. Não, tu foi um anjo, e assim, ela, médico, dermatologista, 23 de dezembro. E ela falou para mim, e depois que eu descobri que ela tinha muito medo, né, de agulha, tudo, mas naquele dia, coitada, ela quase morreu, porque eu falei, vamos tirar agora, porque é 23 de dezembro, realmente era muito suspeita a lesão, assim, era a cara de melanoma. E aí e vocês já sabem, né? Quando é muito escarrado, assim, os critérios ali, quando as características. A médica olhou na época, né? Daí ela falou assim, não, eu acho que não é e tal, não sei o que, acho que era. Até o que ela falou que achava que era mesmo. Daí eu fiquei tranquila, porque eu falei, não, porque os olhinhos são treinados, né? A gente vê muito, né? Com certeza. Então, tem umas histórias assim, que de vez em quando a gente, né... É que nem você falou, não sei, né, a sorte um pouco da paciente, né, de ter mandado naquele momento que eu ainda estava ali disponível, né, mas o melanoma, ele tem o diagnóstico, esse tempo para retirar é muito importante, né, porque se você posterga, às vezes é um momento que ele vai invadir e fazer a metástase, né, então, e daí até me propus, porque eu fiquei pensando, eu falei, se eu deixar, vou voltar, sei lá, dia 15 de janeiro a trabalhar, aquela coisa, né. Então, foi ali, a paciente superou ali o medo da agulha e você tirou. E até hoje está super bem. Mas não dói, né? Bem tranquilo. Anestesia. Dá uma anestesia local. Anestesia local é muito tranquilo, né? Na mão da doutora Alessandra, a gente sofre bem mais. As pessoas sofrem para fazer o botox, então, tem medo da agulhinha da anestesia, ela, né? E não é isso, eu falo para ela, gente, a gente deve ter um problema, só pode, mas a gente tem que ter um problema. Exato. Não é que a gente não liga de sofrer pra... vai lá e faz 1000 picadas no rosto. 1 milhão de picadas, tá tudo certo. Aí vai tirar uma pintinha, meu Deus, quase morre. Aquele laser queima a cara da gente, tá tudo bem. Torra tudo. Cheira até aquele cheiro de pelo queimado, mas tá, galinha depenada, né? E sai feliz, né? Felizona. Paga por aquilo, sai feliz. Sai feliz. Eu falo. Tem que chamar a NASA pra estudar a gente. Assim. Mas tem muita gente que demora para buscar mesmo, né? Tá ali vendo que aquela pinta é diferente, que tem uma lesão um pouquinho diferente e demora a buscar justamente pelo medo do ato cirúrgico, né? Exatamente. Então, é realmente um diagnóstico simples, né? Primeiramente, o olho clínico, né? Porque a maioria dos pacientes que nos buscam por a queixa de alguma lesão, a maioria, graças a Deus, né? É algo benigno ou algo, né? Que a gente consegue resolver de forma fácil. Mas, ao examinar esse paciente, às vezes a gente encontra uma outra lesão que o paciente nem estava dando bola, né? E, enfim, não estava preocupado com aquela lesão. E aquela lesão, sim, era um carcinoma basocelular, era um carcinoma espinocelular, e a gente acaba resolvendo, o paciente até fica, nossa, mas eu nunca dei bola para essa pinta. Pois é, mas é essa pinta que é o problema, não a que você achava que era o problema, né? Então, acho que primeiro o olho clínico e depois o diagnóstico, né? Que a gente não precisa ter medo de uma anestesia, de uma biópsia, enfim, porque quanto mais cedo a gente for buscar ajuda, buscar o médico especialista, muito melhor, né? Menor a cicatriz, menor as consequências, enfim, né? Porque mesmo os carcinomas que eles não são cânceres que fazem metástase com tanta facilidade, eles têm um crescimento mais lento, eles são, a gente fala assim que dependendo da área que ele aparece, é muito comum na face, no nariz na orelha. Minha mãe teve lábios. Um desse no nariz. Ele é muito mutilante, assim, o ato cirúrgico, porque...
claro, tem hoje técnicas maravilhosas, cirúrgicas, o paciente, né, pode fazer uma reconstrução ótima, né, em boas mãos, mas vai ficar uma cicatriz ali, né, nem sempre, às vezes fica inestético, às vezes está no lábio, tu tem que tirar um pedaço do vermelhão do lábio, é uma asa nasal, né, e é um câncer bobo, entre aspas, assim, é fácil de diagnosticar, né, para o dermatologista é fácil de diagnosticar precocemente. Só que é o que ela falou, o paciente posterga, né? Ah, essa feridinha não cicatriza, é muito comum. Ah, doutora, já está 1 ano aí, eles falam. E aí, né, vai crescendo, a cirurgia acaba sendo maior, né? Então, é realmente... Melhor tirar quando é pequenininho, que não vai ficar imperceptível. Isso. E é, né, mais fácil para operar, menos recidiva, né? Tudo fica mais fácil. Não, com certeza. É o que eu falei, né? Mais fácil, mais barato, tudo, Mais né? barato, exatamente, né? Então, vale a pena investir na consulta com o dermatologista para a prevenção, né? Independente de qualquer coisa. Hoje, eu não sei se é porque eu faço o exame e eu fui educando o meu público ali, né? Que é meu pequeno públicozinho ali, meu nicho. Mas eu vejo que eu recebo muito paciente de indicação mesmo, né? Muito mais do que... vai falando pro outro, né? do que outros meios, digamos assim. E é muito dessas famílias. Vem a família toda, né? Claro. É bem comum. Por exemplo, dessa paciente que eu comentei, hoje em dia vem a família toda. Irmão, filhos, marido, porque entenderam o problema, né? Sem dúvida. Não, todo mundo tem pinta, doutora, todo mundo... Então, a gente tem que... enquanto a gente pode fazer o nosso papel, né? A gente não vai mudar o mundo, mas ir divulgando sobre isso, falando, né? A gente pode realmente salvar a gente vidas. é como aquele beija-flor que carrega água no bico para apagar o incêndio da floresta, né? É mais ou menos assim. Mas a gente precisa ser aquela voz que clama, né? Pelo menos quem me procura, quem entra ali na nossa clínica, quem, né? A gente puder ir falando... E essas pessoas vão divulgando entre os seus próximos, né? Sem dúvida. Isso é outra coisa também interessante, que eu tenho alguns pacientes que eu brinco assim, que eles viraram meio que meus detetives das pintas, porque daí eles começam a incomodar os amigos, todo mundo, porque daí eles tiveram um problema, né? E eu tenho alguns casos que realmente o paciente diagnosticou, entre aspas, o melanoma do amigo. Eu tenho algumas assim, tipo, meu amigo mandou vir aqui que tem esse negócio nas costas. E o negócio nas costas era um problema, né? Então, é legal de ver isso, que pelo menos quem a gente informa, quem a gente educa, tá pelo menos passando um pouquinho para frente. O beija-florzinho lá. Pois tá vendo a corrente do bem, né? Exatamente. A corrente do bem. Mas qual o percentual, assim, de melanoma que hoje você pega no consultório? É que eu não tenho uma estatística minha, né? Eu tô num serviço pequeno, só privado, né? Eu não tenho, assim, hoje mais vínculo com nenhum serviço público e tal. Mas, assim, se a gente for colocar a incidência de todas as neoplasias cutâneas, elas correspondem a mais ou menos 30% de todas as neoplasias, né? É bem alto. Então, é bem alto, porque é comum, é muito comum. E tem gente que não diagnostica e nem sabe, né? Eu vejo, assim, às vezes paciente de interior, né, que não tem acesso, às vezes morre e não sabe nem do que foi. Do que foi. Né? Então, a incidência é alta. Do melanoma não é alta, mas é um câncer prevalente, né, no nosso país. O Brasil é um país 30% dos carcinoma de pele. Você fala, todos eles, todas as neoplasias. Todas as neoplasias. Mas... O melanoma, a incidência é bem menor, né? Ele não é o mais comum. Só que ele mesmo assim, o câncer de pele de uma forma geral no Brasil é muito prevalente porque a radiação é alta, né? Tem o verão, muita praia. Mas você vê, né? Eu achava que esse carcinoma esse de pele, Sim, o carcinoma. Que é mais comum, então, eu achava que esse era... Era pior. Não, esse era causado pela radiação solar, exposição. Sim. Mas o melanoma, eu achava que não tinha relação. Não, tem, total. Na maioria dos casos. Uau. Inclusive... Mas tem casos que não tem? Tem casos que não tem, que daí são os pacientes que têm uma história familiar, são mutados geneticamente, né? Então, assim, claro, isso também não é uma coisa que é tão fácil ter acesso, né? Você fazer um mapeamento genético, fazer
testes genéticos, mas alguns pacientes às vezes querem, às vezes eu encaminho até para um serviço de São Paulo, o paciente faz ali toda vai passar com o geneticista, né, para poder, enfim, ver até risco de outras neoplasias, né, e aí pode fazer o teste para essas mutações, né. Esse paciente, ele vai saber que ele é mutado, né, vai ter que se cuidar mais, mas não tem muito como mudar isso, né, genético. E aí tem alguns casos de paciente que tiveram melanoma em áreas escondidas. Eu já tive uma paciente que teve melanoma na vulva. Pacientes que nunca pegaram sol, tem um histórico muito pequeno de exposição e tiveram melanoma. Aí você vai pesquisar, tiveram outros casos na família, né? Então, existe, mas ainda o sol é o principal fator. Interessante, né? Muito esclarecedor, né? Parabéns, doutoras. Coisa boa, né? Ter vocês para cuidar da gente, né? Nós vamos deixar... Vocês têm Instagram, né? Tem. Nós vamos deixar o Instagram da clínica, o de vocês, o que vocês preferem? Pode deixar da clínica. Que o da clínica é o meu, mas é da clínica. Tá no meu nome, mas é da clínica. É da clínica. Então ótimo. Porque também as pessoas podem conhecer mais, entender, né? Sim. E a gente acaba... colocando ali bastante informação também, né, sobre isso, sobre o exame, sobre câncer de pele, sobre... Exato, e seguirem, acompanharem, a gente né? aborda esse tema, eu acho importante, um a um que vá avisando o amigo, né? Eu acho que é assim que começa, né, a corrente. É verdade. E vocês indiquem para os amigos esse podcast, né? Passe para as pessoas, para elas também aprenderem um pouco aqui com as doutoras, igual nós aprendemos, se conscientizarem disso, porque muito dessa importância, né, assim como a gente vai no ginecologista e faz o preventivo, né, todo ano, é importante ir no dermatologista e fazer essa prevenção, principalmente cheio de pintinho assim, eu já peguei a visão. Amanhã ela tá lá. Amanhã eu tô lá, doutora Mariana. Vamos ver as pintinhas? Isso. Mais ou menos assim. Vamos ver essas pintinhas? Muito obrigada, viu, gente? Imagina, obrigada pela presença de vocês, por essas informações tão preciosas. Obrigada. Foi um obrigada prazer. mesmo. Eu espero vocês aqui novamente, né? Depois, com outros assuntos, que eu sei que isso aqui é um poço aqui de conhecimento para nós. Peçam que elas voltam, gente. Mas voltaremos né? Sim. Obrigada, viu, gente? Obrigada mesmo. Obrigada. Uma boa noite para vocês e eu vejo vocês no próximo podcast. Até lá.